Olá, queridos, empenhada no meu projeto de educação cristã. Hoje nós iremos falar sobre generosidade. Nós iremos falar, a Bíblia está repleta de exemplos de generosidade. Então hoje nós vamos falar de Ruth. Ruth foi generosa. Ruth, uma moabita, quando as coisas começaram a ficar ruim para Noemi, na terra de Moabe, ela retornou a Israel. Ela era uma mulher viúva, junto com as suas duas noras, e uma deixou, que foi órfã. Ela falou: vá para que vocês consigam um marido, eu não tenho mais nada para oferecer, eu sou viúva. As duas gostavam de Noemi. Orfa a beijou e foi, chorosa foi por deixar a sogra. Ela pensou na sua própria situação, ela pensou no seu eu, na sua dificuldade, mas Ruth foi generosa. Ruth falou com ela: onde você estiver, ali eu estarei. Ruth não pensou se ela era nova, Ruth não pensou na dificuldade, Ruth não pensou na dificuldade da caminhada até Israel, como seria lá, se ela conseguiria, no que ela passaria. Ruth foi leal. Ruth teve um coração de amor. Ruth teve um coração generoso. E ela foi honrada, porque quando chegou lá, ela veio se casar com Boaz, que era um dono de campos de plantação. Deus foi fiel, Deus honrou. Por quê? Porque Ruth teve um coração de amor e Deus se agradou daquilo. Então, muitas vezes, nós estamos preocupados com as contas para pagar. Nós estamos preocupados com os bens materiais. Nós estamos preocupados porque nós vivemos no Brasil, num país de violência, num país que não tem um ensino público bom. Você tem que pagar, tudo é caro. Não tem um hospital. E, às vezes, a gente esquece do Deus que nos dá saúde. Estamos tão preocupados em conquistar, em termos de respeito, em termos de um status para mostrar, que nós esquecemos certos valores. E aí nós esquecemos de ensinar os nossos filhos, de passar tempo com os nossos filhos, de ensinar os nossos filhos, de terem corações generosos, corações que agradam ao Senhor, porque na palavra de Deus está escrito que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Certo? E Ruth veio a se tornar, junto com Boaz, né, a bisavó do rei Davi. Ruth foi honrada. Ruth tem um livro na Bíblia só sobre ela. Ruth tem muito a nos ensinar. Então, que nós nesse dia possamos descansar o nosso coração e a nossa mente, sabendo que lá em Mateus, como está escrito, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. É lógico que nós temos que buscar o reino de Deus, sim, e temos que viver com um espírito reto, um coração reto, um espírito puro diante do nosso Senhor. Nós não podemos ser hipócritas, né? E nós devemos ensinar isso aos nossos filhos, a serem generosos e complacentes, a serem misericordiosos, serem como Jesus, a estatura e a medida, porque ele foi misericordioso, foi humilde, ele era Deus, ele estava no meio dos pecadores. A Bíblia diz que ele, mesmo sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, mas ele veio, assumiu forma humana e morreu para que nós tivéssemos a paz, para que nós tivéssemos o perdão. Ele veio pagar pelos nossos pecados, ele foi o sacrifício vivo, foi o cordeiro, né, que tirou o pecado do mundo. Então, nesse início de dia, porque eu falei, eu vou fazer, porque já estou com essa ideia há muitos dias, eu queria deixar para meditação alguns versículos, tá? Que está em 1 Pedro 4,8, mas sobretudo tem de ardente amor um com os outros, porque o amor cobre multidões de pecado. A Bíblia não manda a gente amar simplesmente, a Bíblia manda que nós tenhamos ardente amor uns com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. A Bíblia
ainda coloca uma bênção. Olha, se você pecou, não se preocupe. Primeiro você tem que se arrepender. Depois você tem que abandonar o que você fazia. E depois você tem que amar, porque o teu amor vai cobrir multidões de pecados. Em Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, pois no seu tempo colheremos se não desanimarmos. Então a Bíblia diz não só para que nós façamos o bem, mas que nós não nos cansemos. E realmente as portas são abertas. Aquela pessoa que você abençoou, que você pensou que não ia nunca precisar daquela pessoa, quando você menos espera, tem várias pessoas. Por quê? Porque você ajudou, você plantou a semente do amor. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, porque não vai adiantar eles ficarem ricos ou nós ficarmos ricos e nós não termos uma boa rede de amigos. Colossenses 3, de 23 ao 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor um galardão da herança. O que é um galardão? Um galardão é uma recompensa por um serviço valioso, uma recompensa valiosa por um serviço. Então aqui, que é uma coisa que tudo quanto eu ia fazer, assim como eu penso, eu tenho que fazer isso daqui, como é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer como se fosse para o Senhor. Eu tenho que fazer com zelo, como se fosse para o Senhor. E assim que o Senhor, né? Recentemente alguém me perguntou, como você conseguiu trabalhar com aquela turma? Eu fiz como se fosse para o Senhor, porque cada um de nós somos a expressão do amor de Deus, nós fomos feitos segundo a imagem e semelhança do nosso Pai. Então eu tenho trabalhado, sempre quando eu posso, em projetos sociais, tenho atendido algumas pessoas na área de psicologia gratuitamente, né? Eu não tô falando isso porque a gente não deve falar o que a gente faz, mas é uma coisa que eu gostaria de dividir, é uma coisa que arde no meu coração. E mais uma vez, um serviço muito bonito que está ardendo no meu coração. Eu gostaria muito de ajudar, mas eu não posso ajudar todas essas crianças sozinhas. É o projeto A Sua História Mudou a Minha. É um projeto que está arrecadando brinquedos para as crianças, né, de Natal. Então, se você pode, você compra um brinquedo, não precisa ser caríssimo, não precisa ser caro, e entrega para seu filho, para ele levar para a secretaria do curso do MUVT, para a gente estar ajudando, porque o brinquedo ele faz parte do desenvolvimento infantil, ele faz parte da aprendizagem da criança. A criança precisa brincar. E eu, neste início de dia, quero abraçar essa ideia e quero parabenizar o pastor Cristiano Mota pela quantidade de serviços sociais, de serviço de ajuda ao próximo que ele está fazendo junto com a sua equipe, com a igreja, tá? Se você pode passar na página para tomar ciência, conhecimento do que você pode estar ajudando, e eu quero que os meus alunos eles estejam envolvidos sim em causas sociais, porque se cada pessoa, se cada igreja abraçasse uma causa, porque Jesus estava no meio dos doentes, Jesus estava no meio das prostitutas, Jesus estava no meio das pessoas que tinham problemas, dos excluídos da sociedade. O Brasil não estava desse jeito. Então vamos ensinar os nossos alunos a serem ativos, né? E lá em Romanos está escrito, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Entendeu? Vamos oferecer a Deus um culto racional, não só um culto de emoção, não, mas um culto verdadeiro. Então eu tenho muitos alunos cristãos, e para mim é uma honra fazer parte desse corpo, dessa equipe. E eu gostaria de poder estar dividindo com vocês esse vídeo. Eu peço que vocês compartilhem para que nós possamos ajudar uma criança a ser feliz, né? Então também nós vamos arrecadar alimentos com esse propósito. Eu vou deixar um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus.